Uma boa noite a todos. Hoje, 4 de novembro de 2024, daremos início à 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, nobres vereadores, público aqui presente, sempre uma honra recebê-los aqui na casa, aqueles que nos assistem em casa. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Fábio Tatu. Nobre vereador Chiquinho do Serrote, ainda ausente. Nobre vereador Gerson, ausente. Nobre vereador Heitor, presidindo a sessão. Nobre vereadora doutora Inês, ausente. Nobre vereador Beto. Presente, vereador Beto. Senhor José Lopes, presente. Professor Aquino, presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra, ainda ausente. Nobre vereador Vander Lopes, presente. Nobre vereador Chavico, presente. Pronto, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de Registro. Brasil, uma pátria amada.
Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Anunciamos a presença da nobre vereadora doutora Inês. Do Executivo. Ofício número 138/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2217/2024, que cria o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e dá outras providências. Ofício número 139/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2218/2024, que denomina a Casa Afro Brasil São Paulo no município de Registro, São Paulo. Ofício número 139/2024 da Prefeitura Municipal de Registro. Está dobrado aqui. Ofício número 142/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2220/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPL-DO e LOA de 2024 e dá outras providências. O ofício 139, mas os dois no mesmo número de ofício? Temos aqui o ofício 139/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2218/2024, substitutivo, que denomina a Casa São Paulo Afro Brasil no município de Registro. Ofícios 138/2024, 139/2024, 142/2024 e 139/2024, substitutivo, encaminho às comissões permanentes. Gostaria de agradecer aqui a presença dos vereadores eleitos, o vereador Tafarel e o vereador Jefferson Magário. Solicito esse excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Senhor presidente, só anunciando a presença da nova vereadora Sandra no plenário. Moções. Moção de aplauso 88/2024, nobre vereador Fábio Tatu, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Registro, pela realização da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2024, Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante a nossa sociedade, por meio de sua missão de consolidar uma praxis educativa que contribua para a inserção social, a formação integradora e a produção de conhecimento, aproximando a ciência e a tecnologia da população e contribuindo na formação e no exercício pleno da cidadania. Moção de aplauso 89/2024, nobre vereador Fábio Tatu, ao Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro, pela realização da 9ª Festivale, Feira de Ciências do Vale do Ribeira 2024, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante a nossa sociedade, cumprindo com o objetivo de contribuir para a ampliação, desenvolvimento e fortalecimento da ciência e tecnologia no Vale do Ribeira. Moção de aplauso 90/2024, nobre vereador Fábio Tatu, a ITEC de Registro, pela realização da 5ª FETEC, Feira Tecnológica e Científica 2024, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante a nossa sociedade, que faz jus à 4ª melhor nota da Prova Brasil entre as escolas públicas do Estado de São Paulo e a melhor nota entre todas as mais de 200 ETECs do Estado. Moção de pesar 91/2024, nobre vereador Chavico, pelo falecimento no dia 27/10/2024 da senhora Geralda Lopes Fernandes. Moção de aplauso 92/2024, vereador Capitão Renato, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo pela notável trajetória e dedicação ao atendimento de seus associados. Moção de aplauso 93/2024, nobre vereadora Sandra, ao excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pela assinatura e publicação das portarias declaratórias que reconheceram 6 territórios indígenas do povo Guarani, Guarani Embiá, Guarani Iandeva e Tupi-Guarani, na região do Vale do Ribeira, das seguintes aldeias.
ficou difícil aqui. Os nomes aqui em Guarani, num total de 18.614 hectares, beneficiando 982 indígenas nos municípios de Cananéia, Iguape, Miracatu e Sete Barras. Requerimento. Requerimento 61/2024, vereador Capitão Renato, requer que sejam solicitados ao prefeito para que preste a seguinte informação: se existe algum laudo da Defesa Civil relacionado ao morro do Ribeirão de Registro, localizado na segunda entrada à esquerda, à altura do número 669, conforme indicado pelo Google Maps, que está em anexo. 62/2024, novo vereador Capitão Renato, requer que sejam solicitados ao senhor prefeito para que sejam prestadas as seguintes informações em conformidade com a Lei 2180/2023, que determina o custeio dos exames toxicológicos pela Prefeitura para a contratação de servidores públicos. Qual o procedimento adotado atualmente pela Prefeitura para a realização e o pagamento dos exames toxicológicos exigidos nos novos servidores públicos após a vigência da Lei 2180/2023? Houve casos em que os custos desses exames foram arcados pelo próprio funcionário? Em caso afirmativo, qual a justificativa pela cobrança devida e quais as medidas estão sendo tomadas para reembolsar os servidores que pagaram indevidamente? E 3, encaminhar cópias dos documentos ou comprovantes de pagamentos realizados pela Prefeitura para custear esses exames, caso existam. Indicações. Indicações. Da indicação 549 até a indicação 560 estão no portal da Câmara para consulta popular. Moções 88/2024, 89/2024, 90/2024, 92/2024 e 93/2024, encaminho para a ordem do dia. Moção 91/2024, oficie-se conforme requerido. Requerimentos 61 e 62/2024, oficie-se conforme solicitado. E indicações 549 a 560/2024, à disposição da população em geral no portal dessa Casa de Leis. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Veto integral ao autógrafo 372/2024, referente ao projeto de lei número 08/2024, de autoria dos nobres vereadores Fábio Tatu e Capitão Renato, que dispõe sobre a garantia de direito à gestante e permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas do município de Registro e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação, contrário ao veto integral. Moção de aplauso 88/2024, de autoria do nobre vereador Fábio Tatu, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Registro, pela realização da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2024, Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante a nossa sociedade, por meio da sua missão de consolidar uma praxis educativa que contribua para a inserção social, a formação integradora e a produção de conhecimento, aproximando a ciência e a tecnologia da população e contribuindo na formação e no exercício pleno da cidadania. Moção de aplauso 89/2024, de autoria do novo vereador Fábio Tatu, ao Instituto Federal Campus Registro, pela realização da 9ª Feira de Ciências do Vale do Ribeira, 2024, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante a nossa sociedade, cumprindo com o objetivo de contribuir para a ampliação, desenvolvimento e fortalecimento da ciência e tecnologia no Vale do Ribeira. Moção de aplauso 90/2024, novo vereador Fábio Tatu, a ETEC de Registro, pela realização da 5ª FETEC, Feira Tecnológica e Científica de 2024, e pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante a nossa sociedade, que faz jus à 4ª melhor nota da prova Brasil entre as escolas públicas do Estado de São Paulo e a melhor nota entre todas as 200 ETECs do Estado. Moção de aplauso 92/2024, autoria do vereador Capitão Renato, Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pela notável trajetória e dedicação ao atendimento de seus associados. E a moção de aplauso 93/2024,
da nobre vereadora Sandra Kennedy, ao excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pela assinatura e publicação das portarias declaratórias que reconhecem 6 territórios indígenas do povo Guarani. Veto integral 372/2024, moções de aplauso 88/2024, 89, 90, 92 e 93/2024, encaminho para a ordem do dia. Gostaria de pedir para o vereador Capitão Renato que faça a leitura de um requerimento de pedido de urgência especial, a pedido do vereador Xavier Rufino de Oliveira, assinado aqui por 9 vereadores. Senhor presidente, considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, 6º do Regimento Interno, justifica-se pela necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em comento, para que os setores competentes internos tenham prazo hábil para tomarem as devidas providências e para que surtam seus efeitos ainda esse mês, considerando que o presente requerimento de urgência especial se encontra subscrito e formulado por escrito, conforme o artigo 221 do Regimento Interno, feitas essas considerações, requeremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o momento possam fazê-lo. Projeto de Lei 2218/2024, substitutivo, que denomina a Casa São Paulo Afro Brasil no município de Registro, com proposta substitutiva. Autoria, o Executivo Municipal. Coloco em discussão o pedido de urgência especial apresentado pelo vereador Chavico. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia projeto de lei 2218/2024. Hoje temos uma inscrição prévia aqui para o uso da tribuna livre. O senhor José Renato Muniz, que tratará do assunto aniversário da Associação de Cabos e Soldados de Registro. Gostaria de pedir para que o vereador Capitão Renato... Você consegue receber o... Vai receber o senhor José Renato Muniz para que use posição aqui na tribuna. Boa noite, Renato. Antes de passar a palavra, gostaria de ler o artigo 293, seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte: 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados à partes. E 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, você tem 10 minutos, Renato. Okay. Obrigado. Oi. Tá. Oi. Tá. Boa noite, presidente Heitor. Boa noite, mesa, vereadores, os vereadores eleitos Jefferson e Tafarel. Me sinto muito honrado pelo convite, primeiro, e por estar participando aqui da Tribuna Livre, falando em homenagem ao 38º aniversário da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tenho um pequeno vídeo que eu deixei aí para passar, se fosse possível, Heitor, só. Johnny? Aí depois eu retomo algumas explicações pessoais.
Rapidinho, vídeo. O que a ACS tem de bom? Tem um departamento de assistência social que socorre os associados em casos de calamidade ou de vulnerabilidade. Tem 8 áreas de lazer espalhadas pelo estado: praia, campo e pesca. Tem um estande de tiro para quem gosta de praticar ou de aperfeiçoar as suas habilidades. E tem um departamento feminino que não deixa a sua vida ter monotonia por causa das festas e dos eventos. Isso sem falar da nossa ACS Saúde, um ambulatório médico com 10 especialidades, todas ao seu dispor. Faça as contas. Vale ou não vale a pena ser sócio da ACS? Vale a pena ser associado da ACS? Vamos ver. Se você tiver uma fatalidade na sua casa e precisar de um auxílio funeral, é só passar aqui. Mas se os tempos forem de festa porque acabou de nascer um bebê, também passe aqui. Você tem direito ao seu auxílio natalidade. Entre muitas outras coisas, a ACS tem convênio com farmácia, com óticas e com laboratórios para exames de imagem como tomografia computadorizada e ressonância magnética. E uma outra coisa muito importante, a ACS tem representatividade junto ao comando e ao governo e luta pela categoria por melhores salários e melhores condições de trabalho. Agora faça as contas, vale muito a pena ser associado da ACS. O que a ACS tem de bom? Tem convênios com universidades e cursos livres, tem 24 regionais e núcleos prontos para te receber, tem um departamento jurídico que funciona 24 horas em todas as especialidades do direito, inclusive o Tribunal do Júri. E tem um alojamento de trânsito para as pessoas que necessitam ficar alguns dias em São Paulo. Tudo isso sem contar o nosso novo setor de turismo, que vai levar você para passear para lugares incríveis. Faça as contas. Vale ou não vale a pena ser associado da ACS? Associação dos Cabos e Soldados. Novos tempos, novos rumos. Então, senhores vereadores e a população que nos assiste, essa é a nossa entidade, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela é fundada em 12 de março de 1957 na capital e hoje detém um público de 45 mil associados, né, no Estado de São Paulo. Dentre as 24 regionais, temos a de registro, que ela foi fundada em 5 de novembro de 1986. Portanto, amanhã faremos 38 anos de atividade no Vale do Ribeira. Inicialmente, ela foi instalada numa sala dentro do batalhão, do 14º, e depois, posterior, veio para a Rua Celso Xavier, ali na subida em frente ao cinema, ao antigo cinema. E depois, em 1997, a gente, com recursos próprios da entidade, conseguiu comprar o prédio onde a gente está instalado, né, desde 1997, na Jonas Banks Leite, ali no centro. Então, a gente tem essa estrutura, né, que foi disposta aí no vídeo. A parte social, a gente tem um departamento social que
Hoje, o nosso presidente, o Milton Vieira, ele trata como o carro-chefe da entidade, por ser realmente uma coisa que, o nosso público de associados ele é mais dos veteranos, são os mais antigos, então decorre de sérios problemas de saúde. Então, a gente tem lá cadeiras de roda, muletas, aparelhos auditivos, óculos, que a gente cede ao associado para que ele possa ter um pouco mais de conforto na vida dele, certo? A gente tem aí as nossas colônias de férias, né? Itanhaém, Ubatuba. A gente tem os clubes de pesca nossos aí nas cidades de Panorama, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, que aí os nossos associados podem usufruir. Nosso departamento jurídico é um departamento forte, atuante, 24 horas por dia. Se o nosso associado, nosso policial militar precisar, a gente vai estar dispostos a atendê-lo em qualquer tipo de emergência. Principalmente o que a gente leva muito aí é a questão do tribunal do júri, né, que a gente está sujeito, aí, os policiais militares sujeitos a qualquer tipo de situação e caia no tribunal do júri. Só esse ano, nós tivemos 13 defesas no tribunal do júri, capitão, e a associação só perdeu um caso, que, na verdade, ainda está em recurso. Então, não consideramos perdido, né? Então, os nossos advogados são muito atuantes. A gente tem esse departamento de saúde, a ACS Núcleo, que hoje digamos assim, é um piloto na cidade de São Paulo, lá na sede da associação, na Marquês de São Vicente, próximo à Barra Funda, que a ideia é trazer para as cidades do interior essa clínica, tipo de uma policlínica onde possa atender os nossos associados, policiais militares. A gente dispõe, na cidade de Barretos, de uma casa de apoio ao policial militar, à família do policial militar, quando está em trânsito no tratamento de câncer no Hospital de Barretos. Então, a gente tem lá à disposição uma casa com toda a estrutura, funcionários, que possa acolher policiais militares que saem das cidades do estado de São Paulo e vão até Barretos passar por tratamento lá, e a família se sente acolhida lá, né, na cidade. Tivemos agora recentemente um caso daqui de registro, de família que foi acolhida lá em Barretos com um mínimo de dignidade possível para essa situação. Cidade de registro, nós atendemos no Vale do Ribeira, todas as cidades do Vale do Ribeira, tá? Então, em todas as cidades a gente tem uma representatividade, consegue chegar a hora que o sócio precisar, a gente está sempre à disposição. Então, essa é a nossa entidade. A gente conta também com a representatividade política, a gente está sempre a entidade envolvida, não tem como, né, a entidade não estar envolvida em questão política. O nosso vice-presidente central, o Sérgio Santana, é vereador em Santos. Já é o terceiro mandato que o Santana está em Santos, reeleito agora. Então, a gente tem essa representatividade, sempre está apoiando o policial militar que se lança nas candidaturas, tanto, né, prefeito, vice e vereadores. Então, é uma entidade que a gente atua realmente. Então, ela é, hoje, considerada a maior entidade do gênero da América Latina. Não tem uma outra entidade de policiais militares na América Latina que seja comparada à estrutura que a gente tem. Dos 24 prédios, das 24 instalações de regionais que a gente tem, todas elas são próprias, é patrimônio da entidade. Né? Nossa sede central na Barra Funda, prédio com 7 andares, e fora as outros, todos esses, as 24 regionais, todas são uma estrutura de prédio próprio. Então, o dinheiro que o associado investe na sua mensalidade contributiva, a gente tem o prazer e tem por obrigação repassar para eles, investindo na estrutura dos prédios, nos tratamentos com o corpo jurídico, nesse tratamento da área social. Acho que o que a gente pode fazer em retorno ao associado, nós sempre estivemos dispostos a fazer. Tá?
Eu me sinto muito honrado pelo convite, pela lembrança, né, de que a gente está sempre, às vezes as pessoas passam lá no centro da cidade, vê a associação e não sabe qual é a finalidade e de que gênero e o que se trata, né? E o gênero e para qual que é a finalidade dela. Certo? Então, eu fico muito agradecido pelo convite, agradeço aos vereadores presentes, aos vereadores eleitos, e a gente conta sempre com o apoio do Legislativo, certo? Principalmente na contribuição de tudo que for feito em prol da classe policial militar. A gente é muito agradecido. Qualquer projeto, a gente, digamos assim, que seja em benefício, a gente aceita de bom grado, porque, afinal de contas, além de sermos policiais militares, somos os cidadãos, são as pessoas que estão aí na nossa proteção. Então, Heitor, presidente, fico muito agradecido por a casa ter acolhido. Obrigado, senhores. Boa noite. A gente agradece, Renato, seja sempre bem-vindo, parabéns pelo seu trabalho sempre à frente dessa associação. Sou testemunha de que há muitos e muitos anos a gente já fez uma parceria, quando eu trabalhava na farmácia ainda, com os convênios de medicamentos, e a gente sempre acompanhou o trabalho de vocês com brilhantismo. Obrigado. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. Não há vereador inscrito, senhor presidente. Encaminhamos para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote, ausente. Nobre vereador Gerson, ausente. Nobre vereador Heitor, presidindo a sessão. Nobre vereadora doutora Inês. Presente. Nobre vereador Beto. Presente. Nobre vereador José Lopes, presente. Senhor José Lopes. Nobre vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy, presente. Nobre vereador Vander Lopes, presente. Nobre vereador Chavico. Pronto. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Lei 2218/2024, substitutivo, que denomina a Casa São Paulo Afro Brasil no município de Registro, com proposta substitutiva, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei 2218/2024. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo vereador Chavico. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Boa noite aos nobres pares. Eleito, Jefferson e o Tafarel. Sei que está tudo corrido, né, senhor presidente? Hoje o pessoal do Corinthians, se pudesse atropelar aqui, atropelava. Os corintianos pudessem atropelar, atropelavam. Senhor presidente, é rapidinho, mas eu queria fazer um relato desse PL 22, projeto de lei 2218, 2218, se sou maldoso, que fala, senhor presidente, da denominação da Casa Afro de Registro. Casa Afro, recurso que a gente batalhou tanto, junto com o nosso amigo Alexandre, que nos ajudou muito para trazer esse recurso, para fazer que essa Casa Afro fosse construída em nossa região.
Primeiramente, era para a região da Araraquara, mas devemos essa honra dele trazer aqui para a nossa região. E estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, quero compartilhar esse momento tão especial, nunca é tarde. E hoje, nós vamos votar esse projeto e peço o apoio do Nobis Party, essa nossa casa afro, que vai servir muito a nossa população, vai ser denominado Benevides Teixeira. E eu vou deixar, por uma outra ocasião, falar do histórico de Benevides Teixeira, que é muito lindo. 17 anos, o nobre vereador Zé Lopes. Ele falava inglês, francês, parece que, se não me engano, até japonês. Com 17 anos de idade. Com 18 anos de idade, ele tornou-se vereador quando aqui nessa casa ainda não era vereador, não era remunerado. Ele foi vereador aqui dessa casa. É difícil a gente querer adivinhar, nobre vereador Beto, o que Deus tem para a gente. Confesso que lutei em outras horas que a biblioteca fosse denominado o nome de Benevides Teixeira. Mas eu era minoria nessa casa. Aí tinha um outro interesse político que na hora a gente acabou deixando. Mas hoje quero aqui render a minha gratidão à Sua Excelência, seu prefeito Nilton José Riroto da Silva, por mandar esse projeto a essa casa, fazendo justiça ao nosso município. Um cidadão registrense, com toda essa bagagem, não ser reconhecido, me perdoe falar a expressão bagagem, não ser reconhecido, para nós, seria uma tristeza. Mas nunca é tarde. Portanto, não vou me alongar, senhor presidente. Eu vou deixar que... Vou falar em outras horas, a gente vai falar. Portanto, família Benevides Teixeira, tenho certeza, no seu nome, no meu próprio nome, quero agradecer muito e muito mesmo a Sua Excelência, o seu prefeito municipal, de mandar a essa casa um projeto de lei dessa natureza. Porque reconhecimento não tem preço. E esse homem não poderia cair no esquecimento da nossa população. E se tratar de uma casa afro. E se tratar que de dia 20, pouco nós temos que comemorar. Mas de grau em grau a gente está indo. De degrau a degrau a gente está indo. Estamos avançando. E temos certeza, e porém de cabeça erguida, temos certeza que vamos alcançar aquele lugar que sempre merecemos, mas sempre no esquecimento a gente foi deixado para trás. Outra hora, nobre vereadora, Sandra do Torinês, veio duas jovens da faculdade, numa época igual a essa, queria saber um pouco de negro. Falei, rapaz, moço, menina do céu, não faça isso comigo. Eu comecei a estudar a situação do negro, era sofrer mais de uma vez. Eu abandonei, não quero. É muito triste. É muito triste o que nós passamos. E passamos no dia de hoje. Passamos. Eu passo. Mas eu sou eu e tchau e benção. Mas a gente passa. Passa. Sempre a gente não é preferido, é preterido, né? Não tem preferência. Ah, sim. Então, mas é uma honra muito grande. Quero compartilhar essa alegria com a família Benevides Teixeira, porque, sinceramente, eu esperava, mas não tanto assim. E eu tenho certeza que registro muito, mas muita gente está batendo palma, porque foi um lutador, foi um fundador da Associação dos Negros. Tem muita história gostosa aqui dentro que não vai dar tempo, pelo tempo, e o tempo que hoje, infelizmente, joga Corinthians e Palmeiras. Né? Então, e a maioria vence. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente. Não podia deixar aqui de
falar um relato do Benevides também. Em 2007, quando eu estava na direção do DECEL, e a gente foi fazer o carnaval de rua, o trio elétrico que ia fazer o carnaval tombou ali perto de Itapecerica da Serra, teve um óbito na ocasião, e foi para... A gente subiu, ficamos 2 dias na beira da estrada para aquele trio elétrico fosse destombado para fazer o carnaval em registro. E naquela ocasião não recebi ligação do prefeito, sendo chefe de pasta, mas recebi uma ligação do Benevides Teixeira que me falou o seguinte: se vocês não conseguirem, sei do esforço que vocês estão fazendo, a gente vai fazer o carnaval do chão. E aquilo me deu mais forças, e ali eu conheci um grande homem, e muito justa essa homenagem. Continua em discussão, o vereador Fábio Tatu. Acho que o Chavico foi muito feliz quando ele fez as colocações ali, e a gente, né, Chavico? Antes tarde do que mais tarde, antes tarde do que nunca. Chavico, quando eu ingressei aqui na Câmara, eu estava relembrando aqui, 6 de fevereiro de 2017, a primeira sessão que eu usei esse microfone, uma das indicações, à época, era justamente, dando continuidade, que eu sabia da sua trajetória já disso, uma das indicações foi que o centro, então Centro de Formação Cultural, fosse denominado com o nome Mestre Benevides Teixeira. Eu sou amigo pessoal da Sara, uma das filhas dele, trabalhei, assim como a Sandra, acho que a doutora Inês também, com a saudosa Selma, grande psicóloga, sanitarista, militante da saúde, da atenção psicossocial, e me lembro, Benevides era amigo pessoal do meu avô. E me lembro de todas essas passagens também. E 2017 nós fizemos. Em 2020, Chavico, também outra lembrança aqui, 2020, 3 de julho de 2020, nós submetemos um ofício ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Uma vez que o Centro de Formação Artística já tinha sido denominado com o nome também do saudoso Firmínio, muito importante também, nós solicitamos que o auditório, aquele anfiteatro que ia ser construído ali do lado da rodoviária, pudesse, aí já aumentamos um pouquinho, né, que fosse dado o nome de Auditório Maestro Comendador Benevides Teixeira. Tão forte, tão marcante foi a sua participação no campo da arte, da cultura, da música, da educação do município de Registro. Mas acredito que Deus sabe de todas as coisas e esperou, no tempo certo, para que aquilo que ele militava tão fortemente, né, que era a questão da igualdade racial, pudesse ser contemplado agora com o nome dele. E eu tenho certeza, Chavico, todos sabem, da luta e da história dessa família e desse homem, para a contribuição na cidade de Registro. E que fique bem destacado na história dessa cidade, não só uma rua, que ele já tem o nome, mas que pouca gente sabe, mas um equipamento importantíssimo aí com o nome do maestro, do comendador, do saudoso Benevides Teixeira. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Veto integral ao autógrafo 372 de 2024, referente ao projeto de lei 0824, de autoria dos vereadores Fábio Tatu e Capitão Renato, que dispõe sobre a garantia de direito à gestante e permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas do município de Registro e da outras providências. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi contrário ao veto integral. Coloco em discussão o veto integral ao autógrafo 372. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Acho que, mais uma vez, o veto se baseia unicamente no vice de iniciativa, né, capitão Renato? E mesmo com toda a mobilização da categoria dos fisioterapeutas, esse é um projeto, presidente, esse foi um projeto que está assinado por mim e pelo capitão Renato,
mas que foi construído pela categoria. O senhor sabe disso também, que participou de reuniões aqui com o pessoal do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, um projeto que já passou em outras câmaras, em especial na Câmara de Santos. Então, mais uma vez, o Poder Executivo, de maneira a não ter o mínimo de empatia com as categorias, a não ter o mínimo de equilíbrio na questão de conversar com a categoria, simplesmente manda um veto integral para essa casa, e essa casa, mais uma vez, eu acredito que vai se posicionar contra esse veto. Não sei se ainda haverá tempo hábil para o Madim, mas nós iremos para o campo jurídico também, porque a gente sabe, já trouxemos aqui profissionais da fisioterapia para justificar a importância da garantia desse profissional no momento pré-parto, intraparto e pós-parto. Temos aqui uma obstetra, a doutora Inês, que já explanou brilhantemente também outras vezes sobre isso. Então, não tenho muitas palavras para falar sobre o meu sentimento ao ver esse veto integral, mas peço o apoio dos vereadores para que a gente, mais uma vez, faça valer aquilo que é a garantia de direito, principalmente das gestantes. Continua a discussão. Não havendo... Com a palavra, excelentíssimo vereador, capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Sobre o veto aqui, creio que o Tatu já falou bem. Eu só queria falar sobre um comentário, né, que o prefeito fez na rádio. Ele deu uma entrevista e eu, particularmente, achei um comentário um pouco infeliz, né? Quando ele falou sobre os vetos, que ele veta e os vereadores nem leem o que está escrito no veto. Por isso que a gente derruba. Eu acho engraçado porque, para as pessoas entenderem como que funciona a lei, ela pode ser feita pelo prefeito ou ela pode ser feita pelo vereador. Existem matérias e tudo mais. A lei ela é feita, ela é passada por todas as comissões da casa, ela vem para o plenário, ela é votada, ou seja, os vereadores estudaram a lei, votaram a lei, ela é aprovada. Ela vai para o prefeito pode vetar ou sancionar. O que é vetar? Ele fala que aquela lei é ilegal, que ela não pode, que aquilo ali não pode virar lei. Então, ele veta. Ele pode vetar parcial ou total. Explicando tudo isso, o que acontece? O prefeito ele tem esse costume, daquilo que ele não concorda, ele veta. Só que ele não tem fundamento legal nenhum. E eu falo isso, não sou eu que estou falando, porque depois que a gente derruba o veto, ele entra na justiça. E ele perdeu todas as ações na justiça. Pelo menos das leis minhas, que ele vetou aqui, que a gente derrubou o veto, virou lei, porque ele é obrigado a sancionar, ela vira lei. Ele entra na justiça, entra com uma ADIM, que chama, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, e ele perdeu na justiça. Então, eu acho que quem não está lendo bem a lei ou está fazendo o veto mal feito é a prefeitura, não são os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação o veto integral ao autógrafo 372/2024. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários ao veto que se manifestem. Veto rejeitado por 10 votos. Determina a Secretaria Legislativa que comunique a rejeição do veto integral ao Executivo Municipal. Eu não voto, né? E tem dois faltaram, Gerson e... Oi? Moção de aplauso 92/2024, de autoria do nobre vereador capitão Renato, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo pela notável trajetória e dedicação ao atendimento de seus associados. Coloco em discussão, moção de aplauso 92/2024. Com a palavra, excelentíssimo vereador capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria falar aqui, Renato, primeiro, o meu muito obrigado por tudo que você faz pela família policial militar. Explicando um pouquinho o que é uma associação para um policial militar, né? O policial militar ele não pode ser filiado a partido político, ele, quando está na ativa, ele não pode participar da política, né? E a gente sabe como a vida fora da política
ela fica muito difícil, né, em alguns momentos aí. E o que a Associação de Cabos e Soldados faz é a primeira coisa, ter uma representatividade daquele policial. O policial não pode, quando está na ativa, discordar de uma ação política, por exemplo, ele não pode falar nada, né? Vai ser votado aqui hoje uma moção para o ministro da Justiça. Não tenho o que falar sobre o ministro da Justiça, mas o que eu tenho que falar, quando ele ainda estava no Supremo, ele acabou com a segurança pública do país. Quando ele instituiu aqui no Brasil a audiência de custódia. Isso acabou com a justiça no país, né? A criminalidade ria à toa por causa da audiência de custódia, mas isso é outra coisa. Quando a gente tem uma associação, a gente tem representatividade, a gente tem quem pode falar pelo policial militar. E mais do que isso, não sei quantas vezes o Renato já escutou isso, mas é muito comum, quando a gente está numa roda de amigos, o pessoal fala assim, eu não poderia ser policial, porque eu ia dar tiro mesmo, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. A gente não pode agir contra a lei. O policial não sai de casa imaginando, hoje eu vou matar alguém. Não. Mas o policial está sujeito. O policial tem segundos para tomar uma decisão que um juiz, um promotor, vão ter anos para ver se aquilo foi certo ou se foi errado. O policial, hoje em dia, tem tanto medo da lei, tem tanto medo de ter problema com a justiça, que na hora que ele precisa agir, ele deixa de agir. Quantos policiais a gente está vendo morrer por causa disso, né, Renato? Quantos irmãos de farda a gente está perdendo, porque na hora que ele tinha que atuar, ele tira o pé e o ladrão não tira o pé. O ladrão vem para cima. Quando a gente fala sobre o policial ter um apoio jurídico, eu não sei se é de conhecimento, né? Mas a polícia militar, ela não apoia o policial que precisa de advogado. Vamos lá, o policial militar entrou numa residência que estava tendo um roubo, ele atirou no ladrão, matou o ladrão, salvou aquela família, mas por alguma situação da ocorrência, ele foi parar no júri. A polícia militar não ajuda com nada aquele policial. Para você ter um bom advogado de júri hoje, você não consegue nem chamar o cara para a primeira audiência sem pagar R$100.000 para ele de contrato. É isso que um bom advogado de júri custa. E se você pegar um advogado sem experiência no júri, a sua chance de não voltar para casa e ficar 12, 15 anos na cadeia é muito grande. Então, aquele policial que está defendendo a sociedade, ele corre o risco de ficar 15 anos preso porque ele foi mal assessorado juridicamente. E aí a gente vê os dados que o Renato trouxe aqui. Dos 15, né, Renato? Os 13 júris, 99% estão em liberdade. Os policiais atuam de maneira correta, mas sem uma boa defesa, eles podem ser presos. São 45 mil associados. Assistência social. O nosso policial precisa de assistência social, precisa de assistência psicológica. O policial militar é a profissão que mais comete suicídio. E não é porque tem acesso à arma, é porque é muita pressão na cabeça do policial. É muita pressão. Se o policial não tem uma boa assistência, ele tira a própria vida. E a nossa associação, ela atua exatamente nisso. No próximo mandato eu não estarei aqui. Foi uma decisão minha, nem me candidatei, mas eu gostaria, senhores, os nossos vereadores eleitos que estão aqui hoje, abracem essa causa. Vocês vão estar fazendo muito bem para a família policial militar, aqueles que saem de casa arriscando a própria vida para salvar a vida de vocês e da família de vocês. Renato, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Continua a discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Beto. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar também o Renato pela moção e também ao Renato, sargento aposentado, sendo representado aqui essa moção, a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Logicamente, eu quero aqui parabenizar pelo vídeo que foi apresentado aqui, Renato, porque muitas vezes a gente fala, como você falou, passa-se na avenida, vê uma placa da Associação dos Cabos e Soldados, mas não entende. E quando você falou da instalação lá atrás, e eu me lembro muito bem, na época eu ainda era um balconista da padaria Pão de Ouro, e vocês frequentavam muito a padaria, e era justamente ali perto do Cine Santo Antônio. Então, a gente vê que realmente é uma entidade de peso, de responsabilidade com relação a esta associação. Então, digno essa moção de aplausos à
a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar. Parabéns, Renato, pela moção. Parabéns, Renato, também. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se conforme requerido. Não vai. Moção de aplauso 93/2024, de autoria da nobre vereadora Sandra Kennedy, ao excelentíssimo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pela assinatura e publicação das portarias declaratórias que reconhecem 6 territórios indígenas do povo Guarani. Guarani em Embiá, Guarani em Andeva e o Tupi-Guarani, na região do Vale do Ribeira. Coloco em discussão moção de aplauso 93/2024. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. É difícil de falar mesmo, eu também não sei. O antropólogo que eu conversei com ele me disse que 17 anos depois ele aprendeu a falar. Eu faço uso da tribuna para comentar um pouco sobre estes portarias declaratórias assinadas 15 dias atrás, porque faz 8 anos que não havia portarias declaratórias no Estado de São Paulo. E, certamente, um juruá, que somos nós brancos, quando vê esta quantidade de área e quantidade de indígenas, certamente a primeira coisa que vem, porque é constantemente repetido isso em todos os lugares, para que tanta terra para pouco índio, que a gente mais ouve no senso comum. Senhores, esses povos originários que eram donos desse território, que moravam nesta região, Uruguai, Argentina, sul do país, eles moravam aqui. E, como disse o cacique Luiz Eusébio, a gente não está pedindo um município, a gente não está pedindo uma área grande, a gente está pedindo um pequeno pedaço de terra. Esta área, hoje declarada, é um primeiro passo ainda, não é ainda demarcação, mas através das portarias declaratórias, elas significam menos de 20 hectares por cada indígena, por cada Guarani. 19 hectares. É importante destacar isso porque, porventura, quem esteja nos acompanhando ou futuramente vai acompanhar, porque, infelizmente, esta casa aqui já ouviu, inclusive de alguns membros, não mais aqui presentes, do passado, de onde vieram esses índios? Parecem índios do Paraguai ou da Argentina, num desconhecimento total, como também disse aí, então, o professor Guarani Saulo, de Miracatu. Muitas vezes o branco desconhece, e aí ele precisa aprender, mas o pior é quando o branco conhece e ainda tem essa postura, né? Como se as linhas geográficas do da nossa divisão geográfica, da nossa geopolítica, fosse a forma de entender a presença dos guaranis. Faço rápidas observações para deixar cravado nos anais dessa casa o quão é importante para os povos originários terem direito ao seu território. Repito, não estão pedindo muito, é 19 hectares por cada um destes indígenas. Não, eles residem nestas áreas? Não. E é importante dizer, nesse tempo de mudança climática, que eles não estão disputando a área do agronegócio. Eles não estão disputando bananais, eles não estão disputando áreas plantadas. Eles estão, e fiz anotação aqui, a partir do Ministério da Justiça, todas as áreas estão totalmente sobrepostas a alguma unidade de conservação. Ou a APA Serra do Mar, ou o Parque Estadual Carlos Botelho, ou a APA Cananéia, Iguape e Peruíbe.
Todas elas, portanto, estão sobrepostas, ou seja, elas não estão, vou usar uma palavra bem entre aspas aqui, invadindo a área onde o branco esteja cultivando. Todas elas estão sobrepostas às áreas de conservação. Quem ganha com isso? Ganhamos todos nós, com a preservação do meio ambiente. E é interessante, além de cumprimentar o Jefferson Magário pela sua eleição e pela presença, me dirijo a você que representa o setor do agronegócio. Hoje, pela manhã, recebi uma ligação do cacique, dizendo da reação dos fazendeiros, dos proprietários de Miracatu, e ele pediu para dizer, fiquem tranquilos. E eu digo isso porque a essência do povo Guarani é uma essência de paz. Eles são muito espiritualistas, eles querem muito... talvez por isso até que eles sobreviveram até agora, eles não são do confronto. E eles querem construir isso de uma forma extremamente dialogada, e, como ele disse, nós não estamos ocupando terra, nenhuma área cultivada, não é? E querem, por qualquer tipo de divergência, conversar isso, 30 segundos para concluir, conversar isso de forma tranquila, porque é assim que eles, repito, sobreviveram até o momento. Essas áreas é um passo para a demarcação, é uma portaria declaratória. É muito importante que isso tenha acontecido para a preservação dos costumes do povo em si, Guarani, mas também, repito, pela preservação do meio ambiente. São nos municípios de Iguape, de Canané, de Pariquera, Sete Barras e Miracatu. E deixo, portanto, aqui os parabéns ao ministro Lewandowski por ter garantido a este povo, dono desse território, um passo importante num processo tão difícil e ainda longo, que é a de demarcação das terras. Obrigada pela tolerância, senhor presidente. Boa noite a todos. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade e oficie-se conforme requerido. Temos aqui um pedido de votação em bloco das 3 moções do vereador Fábio Tatu. Gostaria de passar em apreciação pelo plenário. Os favoráveis pelo pedido de vista do vereador Fábio permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço para que o vereador Capitão Renato faça a leitura das 3 moções. Moção de aplauso 88/2024, de autoria do nobre vereador Fábio Tatu, ao Instituto Federal, Campos Registro, pela realização da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. Moção de aplauso número 89/2024, de autoria do nobre vereador Fábio Tatu, ao Instituto Federal Campos Registro, pela realização da 9ª Feira de Ciência do Vale do Ribeira, pelo belíssimo trabalho desenvolvido perante nossa sociedade, cumprindo com o objetivo de contribuir para a ampliação, desenvolvimento e fortalecimento da ciência e tecnologia no Vale do Ribeira. E a moção de aplauso número 90/2024, de autoria do mesmo vereador, a ETEC de Registro, pela realização da 5ª FETEC, Feira Tecnológica e Científica 2024. Coloco em discussão moções de aplauso 88, 89 e 90. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores. Na semana aí de outubro, nós, além de termos instituído um projeto de lei que instituiu a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no município de Registro, são tradicionalmente feitas os eventos pelo Instituto Federal, os eventos da Semana Nacional, que já está na 21ª edição, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2024, que esse ano teve o tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. A 9ª etapa, a 9ª Feira de Ciências do Vale do Ribeira, FECIVALE 2024. E também, esse ano, a 5ª FETEC, a Feira Tecnológica e Científica da ETEC.
Por que a gente reconhece? São instituições que trazem, que fomentam a inovação, a pesquisa, e que, se apoiadas pela gestão municipal, podem trazer muitos frutos para a nossa cidade. Nós temos aqui um polo educacional, composto aí pela ETEC, pela FATEC, pelo Instituto Federal, pela Unesp, pelo Sistema S, que nos traz diversas oportunidades, mas, em especial, eu já disse em outros anos aqui, nas legislaturas que participamos, o quanto nós temos aqui a desenvolver economicamente e até mesmo alavancar as questões sociais do nosso município. Porque grande parte desses alunos que desenvolvem esses trabalhos, que apresentam esses trabalhos, está aqui o Walter, aqui, que também já participou do Sistema S, hoje está na Diretoria Municipal de Educação e sabe o quanto é importante o desenvolvimento desses alunos e o quanto esses alunos podem contribuir para o município. E o quão pouco nós temos aproveitado desses trabalhos, dessas semanas. Eu estive presente na FETEC, também acompanho há anos os trabalhos da Festivale, né, componho comissões lá no Instituto Federal da Semana Nacional. Esse ano não estava de férias, mas componho por vários anos. E sei o quanto é importante, o quanto a gente pode, seu Zé, trazer esses alunos mais para perto da gestão e desenvolver, inclusive, alternativas, Wander. Secretaria de Planejamento Urbano, por exemplo, poderia usar os alunos do curso de edificações, os alunos do curso de logística para trazer soluções viáveis. Muito mais fácil do que sair aí multando pessoas por trocar o madeiramento do telhado da casa porque não aguenta mais a goteira da garagem, doutor Inês. E o pessoal fica multando porque foi trocar o madeiramento com umas telhas mais resistentes. Então, assim, nesse momento, vamos deixar os apontamentos de lado, mas parabenizar o Instituto Federal, na pessoa das comissões, né? Das comissões organizadoras, o Instituto Federal, a ETEC e também todas as instituições educacionais da nossa cidade que lutam pelo desenvolvimento, pelo incentivo da educação de qualidade, da pesquisa, da ciência e da inovação. Nosso mandato e essa Câmara, com certeza, continuarão reconhecendo e dando as moções necessárias aqui, enquanto pudermos, mas assim que pudermos mais, incentivar financeiramente, com emendas parlamentares, incentivar participando e trazendo recursos para que possa cada dia mais ser fomentado esse espírito de inovação, de ciência e tecnologia, que é o caminho para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico da cidade de Registro e do todo o Vale do Ribeira. Então, parabéns a todos aqueles que são incentivadores e participantes desse processo. Continua a discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ofícios conforme requerido. Moções de aplauso 88, 89 e 90/2024. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Capitão Renato. Acabando a matéria aqui, a gente pode fazer uma foto e entrega da moção para o... Permitido, capitão.
Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em falar explicação pessoal. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna é a nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Gostaria de destacar alguns pontos, brevemente, mas acho que importante de registro. Terminando Outubro Rosa, deixar aqui registrado que, enfim, a emenda parlamentar de nossa autoria, já em execução, portanto, as mulheres podem e devem procurar os postos de saúde, as unidades básicas, para fazer a mamografia. Os recursos que foram destinados para pagar 200 mamografias, numa fila ainda de 300 mamografias, portanto, de 300 mulheres na fila, para fazer um exame essencial para diagnóstico de um câncer, que é o câncer que mais mata. Então, somente agora, mês de novembro, mas, enfim, dando a notícia que, enfim, como foi dito aqui hoje, antes tarde do que nunca, fazendo as mamografias, as 200 mamografias que a emenda parlamentar de autoria do nosso mandato viabilizou a aquisição. Além de anunciar isto e alertar as mulheres para procurar o posto de saúde, não deixar de fazer aqui, e não deixarei, uma denúncia. Não é um exame caro, mas é um exame que salva vidas e é impossível a gente ainda estar contando com 300 mulheres na fila. Nós tínhamos, no começo do ano, 1.300 mulheres na fila para fazer ultrassom transvaginal, fundamental também, e que os recursos também desta emenda parlamentar foi possível reduzir pela metade, conseguimos pagar as 600 e poucos exames. Uma outra questão que gostaria de registrar, fazendo eco também ao tema que o vereador Chavico trouxe aqui, que alude ao mês da consciência negra, dizer que, neste momento, a Assembleia Legislativa está parabenizando, está homenageando, melhor dizendo, duas lideranças importantes aqui do Vale do Ribeira, de reconhecimento internacional. O líder quilombola, seu Benedito Alves, o Ditão, do Ivaporanduva, e o igualmente líder José Rodrigues, que já nos representou enquanto região, enquanto Estado, enquanto país, em muitos eventos, repito, internacionais, falando da importância do desenvolvimento regional, do povo negro, da conquista do seu território, que é igualmente, tal como os povos tradicionais, como os povos originários, os quilombolas também lutam pelo reconhecimento das suas áreas, pelo reconhecimento do seu território, em luta histórica, como nós sabemos, apesar de haver tanta tentativa de apagamento. Não sei se os colegas sabem, mas desde 2003, a obrigação das escolas públicas, de primeiro e segundo grau, falarem da história dos negros no país, e esta lei vem sistematicamente sendo descumprida. Por fim, quero compartilhar com os colegas vereadores e vereadora, talvez os próprios colegas também já estejam recebendo parabenizações, congratulações, pela votação que fizemos nessa casa, garantindo dos empreendimentos imobiliários o fornecimento, a destinação, né, das áreas para a construção de equipamentos públicos. Tenho recebido muitos cumprimentos e falei que falaria aqui na tribuna da Câmara, porque nós salvamos, vamos dizer assim, uma lei que abria mão, os empreendedores iriam deixar de fornecer para a Prefeitura as áreas para construir os equipamentos públicos, e esta casa, acompanhando aí a nossa sugestão, a nossa emenda ao projeto de lei do plano diretor, garantiu que os empreendedores tenham que destinar essas áreas. Presidente, eu tenho recebido, eu nunca imaginei que ia ter tanta repercussão, por isso fiquei de trazer nessa casa, de trazer essa informação, que estamos sendo parabenizados. Igualmente sendo parabenizados também por ter evitado que os novos empreendimentos tenham calçada de 1,5 m, como a gente aqui já falou por várias vezes, garantimos aí um mínimo de 2,20 m.
acho que era isto, né? Um breve registros mesmo que eu gostaria de fazer nesta sessão, destacando aí essa abordagem ou essas comunicações que venho recebendo, com certeza não é dos empreendedores, mas de quem vai comprar lotes, enfim, quem vai empreender, quem vai construir, falando sobre a importância do urbanismo que nós garantimos e de toda a população, de diferentes setores, por essa garantia dos terrenos que os empreendedores continuarão sendo obrigados a destinar para a Prefeitura. Era isso, muito obrigada, boa noite a todos. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. O nobre vereador Fábio Cardoso. Declinou? Me abstenho. Não há, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 7 de novembro de 2024, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 11 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 23 minutos encerro a presente sessão.